Eu pretendo fazer 2 vídeos sobre matriz SWOT. Esse é o primeiro, onde eu vou dar a fundamentação teórica, digamos assim, necessárias para a gente, no segundo vídeo, fazer o negócio acontecer na prática, criando um exemplo real. Então, me segue. O que é matriz SWOT, na verdade, né? Matriz SWOT é uma técnica que foi criada lá na Escola de Negócios de Harvard e ela se baseia em 4 grandes variáveis: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Para que serve isso? Serve para medir a capacidade de competitividade da empresa ou da equipe, serve para medir como andam os seus processos, enfim, serve para muita coisa, serve até para a tua vida pessoal. Se quiser fazer uma matriz SWOT dos teus projetos pessoais daqui para o futuro, também funciona. Mas como é que eu faço uma matriz SWOT eficiente? Bom, isso varia muito de profissional para profissional. Eu gosto de utilizar esses 4 fundamentos aqui, que é a definição do objetivo de estudo, que é o início de tudo. Depois eu monto a matriz SWOT, identificando força, fraqueza, oportunidade e ameaça, para depois, no passo 3, criar um plano de ação baseado na identificação feita no passo 2. E, por fim, definir as prioridades baseando-se em critérios de esforço e impacto. Independente do passo que você esteja fazendo, é importante demais que você trabalhe em equipe e escute o seu cliente. Bom, falando um pouco do 1, que é a definição do objetivo de estudo, não é à toa que eu coloquei ele como número 1, porque é aqui que tudo começa. Aqui é onde você vai definir o que você vai estudar, qual é o seu objeto de estudo. Você tem que ter um escopo delimitado e um horizonte que seja passível de ser alcançado. Não adianta fazer uma matriz SWOT pensando que você vai construir um foguete agora e chegar em Marte amanhã, certo? Estão entendendo o que eu quero dizer, né? Tem que ser mensurável, tem que ser alcançável. E aí eu dei um exemplo que é muito comum no nosso dia a dia de trabalho, que é a criação. O meu objeto de estudo pode ser uma criação ou a melhoria de um processo interno na empresa onde eu tenho gestão, onde eu trabalho. Lembra que eu falei que tudo começa aqui? Então, se você fizer essa parte a toque de caixa, todos os artefatos que vão ser gerados depois da definição do objetivo de estudo não vão servir para muita coisa. Você vai estar escrevendo coisa que não vai ser útil. A própria SWOT não vai ser útil, planos de ação não vão servir para muita coisa, técnicas de 5W2H vão ser incipientes, as metas não vão entregar o objetivo que precisam, os indicadores de desempenho não vão medir o que eles precisam medir. Parece engraçado e seria engraçado se não fosse trágico, porque quando você não define bem o objetivo do seu estudo, você está consumindo recurso e não vai entregar valor. Pensa um pouco sobre isso. Então, defina bem o objetivo de estudo. Isto feito, nós passamos para o passo 2, que é montar a SWOT. Ali você vai identificar as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças. E como se trata de uma matriz, tá vendo que você não começou por ela, você começou pela identificação do objeto de estudo? Até me permitam esse comentário, tem gente que já sai fazendo isso aqui, né? É bem complicado assim. Vamos lá, vamos entender como é que a gente lê isso aqui de uma forma simples. Coisas que acontecem no ambiente interno são forças e fraquezas. Por que eu estou dizendo ambiente interno? Porque no ambiente interno eu tenho mais capacidade de ação sem depender muito dos outros. Eu fico menos refém e eu tenho mais capacidade de ação. Eu posso resolver, né? Forças são entendidas como pontos positivos e fraquezas são entendidas como pontos negativos. Bem simples, bem básico, né? Mas o que eu vou colocar nesses quadrantes aqui da linha do ambiente interno? Você vai colocar nas forças aquilo que a sua equipe ou a empresa está fazendo bem feito, baseado no objeto de estudo definido na etapa 1 anterior. Já falei isso várias vezes, mas é de propósito. O que eu vou colocar em fraquezas? Tudo aquilo que a equipe precisa melhorar baseado no objeto de estudo. E isso caracteriza a linha do ambiente interno, com seus pontos positivos e negativos. Passando para o ambiente externo, que são as oportunidades e ameaças, e as oportunidades são vistas como pontos positivos no ambiente externo, enquanto as ameaças são vistas como pontos negativos no ambiente externo. Ao contrário do ambiente interno, o ambiente externo ele te deixa mais refém
de resolver a coisa. A coisa foge um pouco do teu alcance. Por exemplo, uma lei que vai ser colocada em vigor, aí vai entrar em ação daqui a um ano, você não tem influência para poder fazer com que essa lei não entre. Mas você tem como ficar sabendo que ela pode ser uma ameaça, vai colocar aqui no quadro de ameaça, e tentar se preparar para poder trabalhar em favor dela depois no futuro, aí, no prazo que for necessário. Oportunidades também, só que oportunidades não são ameaças, né? Oportunidades são aquilo que pode ser explorado. Então, o que eu coloco em oportunidade? Tudo aquilo que eu posso explorar do ambiente externo. E o que eu coloco em ameaças? Aquilo que pode impactar a empresa, contanto não, mas eu também posso estar me preparando para isso. Uma coisa importante é que, independente do que você vai lançar aqui nos quadrantes, não coloque verbo, não coloque criação de tal coisa ou adequação de tal coisa. Isso são ações, isso vai ser feito, as ações vão ser definidas na fase 3, depois da definição do SWOT. Aqui você só identifica os pontos para cada quadrante. Por exemplo, a nossa equipe é boa no processo X. Em consequência, a nossa equipe é ruim, ela é fraca no processo Y. Precisamos melhorar para poder alcançar tal objetivo. Temos a oportunidade de expandir esse negócio aqui para tal lugar. Temos essa ameaça de uma lei que vai entrar em vigor e a gente só tem 6 meses para se adequar. Entende? Você vai contar uma historinha em linhas gerais aqui do que é força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Legal. Isto feito, a gente passa para a fase 3, que é a criação do plano de ação, cruzando os quadrantes internos com os externos. Por isso que eu fiz questão de separar aqui, ó, quadrante interno, forças e fraquezas, quadrante externo, né, ambiente externo, melhor dizendo, oportunidades e ameaças. O que você vai fazer? Você vai cruzar forças com oportunidades, forças com ameaças, fraquezas com oportunidades, fraquezas com ameaças. E é isso que eu estou tentando representar aqui. Baseado no entendimento disso, você vai entender que pode ser criado ações, que ações podem ser criadas. Eu vou dar só um exemplo aqui. Aqui no nosso exemplo hipotético, eu criei 3 ações, resultado do cruzamento de tudo isso. Claro que é só um exemplo, você vai chegar à conclusão que você vai criar várias outras ações, mas uma coisa é importante, tenha em mente que você às vezes não vai conseguir criar uma ação para todos os cruzamentos aqui. Você pode criar ação entendendo o cruzamento de forças com oportunidades, forças e ameaças, fraquezas e oportunidades, mas pode ser que você não chegue a um consenso de criar uma ação que pode mitigar fraquezas e ameaças, por exemplo. Tá? E aí você vai listando aqui todas essas ações que podem ser feitas. Aqui é o momento onde você coloca verbo, onde você coloca a ação para funcionar. Se você não está entendendo, calma que a gente vai fazer um exemplo prático sobre isso e aí a ideia vai ficar melhor entendida, tá bom? No vídeo 2. Vamos passar um pouco para frente, ainda na fase 3, depois que você identificou com a sua equipe ou com as equipes envolvidas as ações, você coloca todas as ações aqui nessa primeira coluna dessa tabela e aí você vai começar a entender qual é o nível de esforço e o nível de impacto que cada ação vai gerar. Por exemplo, a ação A, ela tem baixo ou alto esforço? Quem vai te dizer isso é a participação da equipe técnica. Você não tem como, na maioria das vezes, você não tem como decidir sozinho. E se você decidir sozinho, você corre um sério risco de errar mais. Então, envolva as pessoas. Então, é fundamental a participação das equipes nesse passo aqui. Porque eles que são os técnicos, eles que são os especialistas, eles vão te dizer, olha, a dificuldade, o esforço é tanto. E aí você usa um critério de valor. Por exemplo, eu uso baixo e alto. Não gosto de usar médio, não gosto de usar outro critério. Baixo para mim é baixo, alto para mim é alto e ponto final. Então, ação A, esforço baixo, mas tem um alto impacto. Ou seja, ela tem pouco esforço para ser feita e gera um resultado altíssimo. Ação B também entrou aqui na brincadeira como baixo esforço e alto impacto. Ação C, coitada, ela entrou como alto esforço e baixo impacto, só para que a gente possa exercitar aqui o vídeo, tá certo? Beleza. Isso feito, aí sim a gente passa para a última fase, que é definir as prioridades baseado nos critérios de esforço e impacto. Então, eu costumo fazer assim, ó. Primeira coluna,
qual é o critério de priorização das ações que foram identificadas na fase anterior? O que a gente vai usar como critério de prioridade? Quais ações vão ser feitas primeiro? Baseado em quê? Aí alguém vai chegar para você e dizer assim, ó, para que a gente possa atingir as metas e os planos de ações dos próximos 100 dias ou dos próximos 90 dias ou dos primeiros 90 dias do ano, nós temos que usar o critério de menor esforço e maior impacto. Isso é só um exemplo, tá bom, pessoal? Aí você vai dizer, ok, então na etapa anterior eu já consegui fazer esse cruzamento. E as ações que entram, né, que estão em conformidade com esse critério de prioridade de menor esforço e maior impacto, são as ações A e a ação B, que tem baixo esforço e alto impacto. Eu não tenho nenhuma ação com baixo esforço e baixo impacto, eu tenho uma ação que tem alto esforço, né, esforço alto, impacto baixo, que é a pobrezinha da ação C, e eu não tenho nenhuma ação de alto esforço e alto impacto. Olhando para isso, você consegue chegar e dizer assim, os estudos que foram feitos pelas equipes envolvidas chegaram a essa conclusão, para que a gente possa, nos próximos tantos dias aí, 3 meses, 6 meses, conseguir alcançar ações efetivas com menor esforço e maior impacto para a empresa, a gente tem que priorizar a ação A e a ação B. Aí, a partir disso, você vai criar meta, vai criar outros planos de ação, vai envolver as pessoas que são necessárias e o trabalho continua eternamente. Tá certo? Beleza. Vai continuar na parte 2, onde eu vou fazer um exemplo prático baseado em tudo isso que eu teorizei agora para vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá.